Existe um momento no despertar em que algo muda silenciosamente. Você começa a perceber que seus pensamentos não são você. Não é teoria, não é crença, é experiência direta. Você percebe um espaço entre você e os seus pensamentos. E isso muda tudo. Hoje eu quero falar do estágio da desidentificação do ego. O ponto em que a consciência começa a ocupar o centro. E nesse estágio você começa a ter algumas experiências. Você observa os seus pensamentos em vez de se fundir a eles. As emoções até surgem, mas não te arrastam como antes com a mesma força. As reações automáticas simplesmente diminuem. E você até consegue perceber alguns padrões antigos funcionando, mas com uma certa distância. E esse distanciamento é consciência. Até pode surgir uma sensação de vazio, é uma coisa mais temporária. E até um certo estranhamento com a sua própria mente. É como se houvesse outro dentro de você. Você pode até confundir com uma obsessão, com estar sendo assediado espiritualmente. Mas não, é a sua própria mente com seus próprios condicionamentos. E esse estranhamento acontece na maioria das vezes. E aí, uma pergunta aparece. Se eu não sou os meus pensamentos, então quem sou eu? E essa é uma pergunta existencial. Muita gente confunde aqui esse estágio de desidentificação com o ego e acabam julgando o ego como um certo vilão. Eu te digo que o ego não é um vilão. Ele é simplesmente um mecanismo psicológico para que possa organizar a nossa identidade. Um senso de narrativa pessoal, um senso de identidade, senso de autoproteção. E durante a maior parte da sua vida você esteve identificado com essa narrativa. E por isso que o estágio de desidentificação com isso muitas vezes é dolorido mesmo. Você acreditava que o pensamento era você, que as emoções eram você, que as suas reações automáticas eram você. Mas quando você desperta, uma coisa muda. A consciência começa a perceber o pensamento como objeto. E quando algo pode ser observado, então tem de haver um observador. O objeto observado não observa. E esse é o ponto estrutural da desidentificação. Não é matar o ego, é deixar de se fundir e de se confundir com ele. E um erro muito comum que acontece nesse estágio são dois. Primeiro, tentar eliminar o ego. Isso gera uma repressão, gera um conflito interno, gera uma divisão interna. Como se fossem dois você lutando. E o ego não precisa morrer, ele só precisa sair do centro para que a consciência tome conta desse centro. E o outro erro é criar essa identidade espiritual da qual nós já falamos. Eu sou consciência. Eu sou o observador. Isso vira um novo personagem, só que mais sutil. E desidentificação não é criar um novo rótulo para tudo isso. É reduzir a dependência de rótulos. O que muda realmente na prática de tudo isso? Na prática desse estágio de desidentificação com o ego. Você começa a perceber menos reatividade. Você começa a perceber mais pausa antes de agir. Você tem mais clareza de direcionamento, clareza de decisões. Menos necessidade de provar algo. Aqui deixa a vida muito mais leve. Menos defesa constante. Você ainda sente, mas você não se perde mais. Você ainda pensa, mas você não se confunde mais. E isso não te torna apático, te torna estável. Agora, sem misticismo, o que está realmente acontecendo é redução de fusão cognitiva, aumento de metacognição, fortalecimento da capacidade de observação interna. E isso é maturidade psicológica profunda. Não é fenômeno sobrenatural,
é reorganização da estrutura de identidade. Tudo isso acontece para que você se lembre de quem você é realmente. Só tome um pouco de cuidado, porque esse desapego pode virar indiferença. Um outro problema que às vezes pode acontecer é quando a pessoa confunde presença com distanciamento emocional. Ela acha que ela não tem que sentir nada, que ela simplesmente tem que ser nula em termos emocionais. E não é isso que acontece. A desidentificação saudável não te afasta da vida. Ela te permite viver sem se perder nela. E isso tem uma grande diferença. E se você está vivendo isso, você não está se tornando vazio. Você está se tornando menos refém da própria mente. E essa mente que te dominou e te fez sofrer por muitos e muitos anos. E é muito lindo quando você se desapega e compreende profundamente que você não é a sua mente. Despertar não é destruir o ego, é colocar a consciência no lugar certo. No próximo vídeo nós vamos falar de algo que assusta muita gente, que é o caos organizador. Quando parece que tudo piora antes de estabilizar. E se você quer ajuda para passar pelo processo de despertar, se está pesado, se está difícil, se você está muito confuso, se você realmente não está conseguindo se encontrar, tem um link aqui na descrição para que você possa falar diretamente comigo e a gente montar uma mentoria de acordo com tudo que você está passando de forma específica e particular para você. Lembre-se que você não é o que pensa, você é quem percebe o que está pensando.